Você precisa estar atento. A intuição, ela não é um fenômeno, ela não é um acontecimento, ela é uma jornada. Ela é um viver intuitivo. Quando que você se deu conta que você precisava fazer bolsões de silêncio ao longo do dia? Desde muito cedo, eu percebi que o silêncio era meu amigo. Silêncio não é você ser zen. Eu não sou uma pessoa zen. Eu sou agitada. Não somos. Não somos. Que eu acho que é a voz da sabedoria falando dentro da gente. E ela acontece por meio do silêncio. Dá para treinar a inteligência intuitiva? Claro, pulsões de silêncio que a gente fala. Segunda coisa, respiração. Porque respiração leva a gente para o modo do sistema nervoso parasimpático. E aí, os teus sentidos afloram. Está aqui. Não é místico. O silêncio e a escuta são atos revolucionários. Exercitar a musculatura do nosso poder de escolha. Sente o teu corpo para perceber quem te faz mal, quem estimula a tua inveja, quem estimula a tua ganância, mais do que você tem, que tira você da tua própria novela. Para a gente viver a nossa própria novela, a gente precisa exercitar o poder de escolha e silenciar o que está fazendo mal para a gente. Escolha você. Tá conseguindo se ouvir? Tá conseguindo se perceber? Tá conseguindo ter um tempo para você? Há quanto tempo você está querendo ter um tempo para você? Há quanto tempo você está sentindo saudade do silêncio? Saudade de se ouvir? Hoje a gente vai conversar com a Pétria Chaves, jornalista, escritora, mãe e uma pessoa que eu admiro há muito tempo. E pela primeira vez eu tenho a honra, então, de trazê-la aqui no Interioriza para a gente falar sobre intuição e silêncio. Bem-vinda, minha querida. Querida, que prazer, que emoção estar aqui com você. Eu acho que de maneiras diferentes ou em lugares diferentes, a gente vem fazendo meio que a mesma coisa, tanto para a gente mesmo, essa escuta interna, quanto para o mundo também, que é escutar e entender as mensagens importantes para agora, né? Obrigada pelo convite. Exato. Sabe aquelas pessoas quando você quer conhecer, que você já sabe que vai ser a melhor amiga? Eu tô aqui me segurando, sabe? Assim, tipo, você quer ser minha amiga, Pétria? Você quer ser minha amiga? Não, a gente já fez assim nos bastidores do mapa astral, já vi que deu match. Já, né? Aquário, assim, leão com acidente de aquário. O que eu quero dizer já nessa abertura é o seguinte, Pétria. Assim como eu, muitas pessoas ouvem, né, o seu programa, as suas conduções, mas há pouco tempo, então, nós também podemos ler você, né? Esse é o último livro da Pétria, Como Sei o que Sei, que fala sobre intuição. Nós poderíamos ficar 40 minutos só falando disso. Certamente. Mas aí, antes deste, você tem o Escute o Seu Silêncio. Então, eu vou começar por este, tá? Para a gente poder avançar. Você disse numa recente entrevista que você faz bolsões de silêncio ao longo do dia, né? Você é uma pessoa inteligente, ágil, que conecta, ou seja, a sua circuitaria neural junto com a minha está aqui a 220. Por fora, quem vê a gente está assim, ó. Pleníssimas. Mas por dentro a nossa cabeça está aqui fazendo milhares de conexões. Quando que você se deu conta que você precisava fazer bolsões de silêncio ao longo do dia? Essa ideia estruturada dos bolsões, ela é até mais recente por conta dos estudos que eu fiz. Mas, Isabela, desde a adolescência, essa atividade mental absurdamente intensa, que eu sei que você tem também, sempre aconteceu. E assim, tá em ambientes, mesmo na escola, mas ambientes com muita gente, tudo isso me exige e exigia demais. Então, desde muito cedo, eu percebi que o silêncio era meu amigo. Percebi que eu adorava ficar no meu quarto, lendo. Não é que eu só gostava, eu precisava daquilo, né? E aí, esse meu interesse por autoconhecimento e espiritualidade também veio desde muito cedo. E foi um pouco natural eu começar a pesquisar sobre isso por volta dos meus 14 ou 15 anos. Ah, tá. Quando eu chego no jornalismo aos 20, que é a loucura, né, na essência, eu penso o seguinte, se eu
eu amo o que eu faço, mas se eu não encontrar caminhos para fazer isso, eu vou morrer. Eu vou sofrer o burnout, né? Quando nem tinha esse nome. Então, por volta dos 20, 22 anos, quando eu começo a prática do yoga, junto com a Ayurveda, que é essa técnica de medicina oriental, eu percebo que o silêncio, ele é um remédio. E ali, aos 22, 23 anos, eu já começo com essa prática de meditação, que é um pouco inerente à prática do yoga, como essa ferramenta de sobrevivência. Pronto. Sabe? Agora, depois de fazer essa pesquisa profunda a respeito do silêncio e da intuição, eu descobri que a gente não precisa... É claro que é muito bom você fazer 20 minutos, 1 hora de silêncio, meditação, coisa que eu vou fazendo na minha vida cotidiana. Mas eu descobri que pequenos bolsões de silêncio. Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei aqui no estúdio com a Isabela esbaforida, porque isso é a vida real. Exato. Silêncio não é você ser zen. Eu não sou uma pessoa zen. Eu sou agitada. Não somos. Não somos. Isso é um estereótipo até para afastar as pessoas dessa prática diária, sabe? Mitificar o autoconhecimento ou o yoga, ou o que seja, ou a meditação. Mas o meu estado natural é o agito. Então eu preciso de bolsões de 1 minuto, 2 minutos por dia. E a partir do momento em que você pega o jeito... Essa é a tua ferramenta, é a minha ferramenta de autorregulação. Perfeito. Várias vezes ao longo do dia. E você descobriu isso jovem? Muito jovem. Eu contei outro dia numa entrevista, eu me lembrei, assim, eu vou te contar também, até quando eu tinha namoradinho, que eu ficava... A gente fica naquela paixão, imagina a adolescência. Era tanta intensidade que às vezes eu não dava conta. E eu ia pro meu quarto, eu não sabia que isso era meditação. Eu ia pro meu quarto, eu deitava, ficava em silêncio, com a perna cruzada e ficava ali, ó. 20 minutos, fazendo, assim, eu via cores, né? Com os olhos fechados, você não via, você percebe, né? Na verdade, eu estava percebendo meu corpo. Hoje eu sei que isso era autorregulação, mas eu fazia isso de maneira natural, por precisar. Perfeito. Precisar desse encontro com o meu universo interno, sabe? Sim. E é muito interessante porque conecta muito com os 2 livros. Porque eu vou falar de intuição nesse meu segundo livro, que eu acho que é a voz da sabedoria falando dentro da gente. E ela acontece por meio do silêncio. E lá, muito jovem, eu percebia que eu precisava desse acesso, sabe? E esses treinos pelos quais eu passei, tanto do yoga, da Ayurveda, mais tarde, vieram só a comprovar o que eu já sabia em experiência, o que eu buscava em experiência. Por isso que eu acho tão importante a gente não perder de vista isso. É muito importante o estudo da ciência, fundamental. Mas é importante que venha a partir da experiência. Perfeito. Excelente, assino embaixo. Isso aconteceu comigo com a síndrome de burnout. Sim. É muito bonito ver o quanto nossas histórias estão aqui no paralelo e a gente está seguindo caminhos indo para a mesma direção. Qual é a direção que eu e Pétria Chaves estamos indo? A mesma direção que você que está ouvindo aqui em Interioriza também está indo. Interna. A gente só consegue acessar essa abundância externa quando a gente acessa primeiro a nossa abundância interna. Por isso que expandir a consciência é uma palavra que, se você não toma cuidado, ela acaba caindo em desuso, porque expandir a consciência transforma o seu modo de ver e interpretar as situações. Você trouxe aqui a palavra autorregulação. Você já ouviu falar a palavra autorregulação? Quantas vezes te é ensinado, né, nos cursos, na faculdade, sobre autorregulação? Nunca. Então, você vai crescendo, sendo requisitado para várias competências técnicas. Levado para fora. Técnica. Só que, no fundo, no dia a dia, é o comportamento. E o seu comportamento vai ser modulado como? Com a sua autorregulação. Então, isso que você já trouxe, perfeito, como uma sugestão para quem está nos ouvindo, porque tem gente que tem medo do silêncio. Muito. Então, para a gente fechar aqui a parte do silêncio para a intuição, para quem tem medo do silêncio, para quem tem medo de ficar consigo, né, desses minutos, você chama bolsões de silêncio, eu chamava, sabe como? Minutos de férias. Ai, que delícia! Minutos de férias do férias. Porque férias é aquele modelo que você fala, bom, estou saindo deste fuzuê e vou ficar aqui. Né? Esses dias mesmo, antes dessa gravação, eu tive 4 dias de férias. Ai, que delícia. No spa. Eu e o Thiago fomos pro Curotel, imagina. Delícia. Sem
barulho, sem bebida alcoólica, sem açúcar, sem comida. Mentira, tem comida. Porque é um spa, né, gente? Mais ou menos. Mas, enfim, a gente precisa desses respiros. Então, para quem tem medo disso, qual é a sua sugestão? Você que estudou bastante. Eu falo, Isa, que o meu trabalho é lógico que experimentar, mas também conversar com muitas pessoas. E quando você me pergunta isso, eu lembro imediatamente da entrevista que eu fiz para o Escute Teu Silêncio, que é o primeiro livro, com a monja Coen. E aí a gente tem várias semelhanças também com monja, no processo dela, Sim. né, de entrar no budismo, de se reconhecer e tudo mais. E ela ensina uma coisa muito importante. Ela fala assim, você mergulha numa piscina de 4, 5, 6 metros de profundidade sem um instrutor? Jamais. Você vai se afogar. Dá muito medo. Exato. É a mesma coisa o encontro com a gente mesmo e mergulhar nas águas profundas de dentro. Não é fácil e precisa de companhia. Eu acredito muito na instrução de bons e boas professoras. Embora a questão dos gurus seja muito problemática e a gente tem que questionar muito, inclusive nesse momento em que a gente tem essa conversa, né, desconstruir falsos gurus. O que eu estou falando é, esse mergulho para dentro técnico do silêncio, da meditação, precisa de bons professores. É recomendado que você faça isso. Inclusive, o Escute Teu Silêncio, ele vem logo depois da pandemia. Eu escrevi ele no final da pandemia, né, lancei ele de 22 para 23, e muitas pessoas me relatavam o desespero na pandemia, que era tentar fazer meditação, ficar consigo mesmo. Nunca tinham ficado em silêncio. Nunca. E é desesperador. Você abre uma caixa de Pandora das tuas emoções. Não faça sozinho. Procure referência. Comece a meditação aos poucos, bolsões de silêncio, 1 minuto. Não vai tentar 20 minutos, 1 hora. Eu acho tão interessante, assim, para tudo a gente tem um caminho, né? É a escola, é a faculdade, a pós-graduação. A gente não entende que o mergulho para dentro, o saber da engenharia interior, necessita também passo a passo, você subir degraus nesse prédio de você mesmo. Precisa. Não é assim, eu que sei sobre mim mesmo. Você falou. Não é ensinado pra gente. Deveria ter na escola, assim como a gente tem ensino de matemática, português, as habilidades linguísticas, a gente deveria ter ensino sobre engenharia interna. Desde o início da vida. É o que mais importa. Se eu que vou operar as máquinas, como é que eu não me conheço? Eu conheço mais da máquina do que sobre mim mesmo. Exato. Então, é um jeito de pensar, de ser e estar no mundo muito importante. Portanto, para quem tem esse medo do mergulho interior, começa devagar, humildade, sabendo que você vai embarcar no maior conhecimento da sua vida. E procure bons professores. Procure boas professoras, porque esse é um caminho saudável, fidedigno de você fazer uma caminhada que seja de verdade frutífera nesse autoconhecimento, que não é balela da nova era. Isso é muito importante, sabe? É um conhecimento quase matemático, mas da pele para dentro. Isso precisa ficar claro. Exato. Teve uma frase do sociólogo Eduardo Gianetti, da década de 90, quando eu entrevistei ele para o meu livro, eu fiquei chocada como ele já tinha escrito isso na Folha de São Paulo em 1990. O título era assim: Obesos de informação, famintos de sentido. Maravilhoso. Então, na década de 90, quando não existia a internet, como nós conhecemos hoje, né, disponível como nós temos hoje, obesos de informação, famintos de sentido. Frase super atual, mas é da década de 90. Então, diante do contexto que nós estamos vivendo, não adianta reclamar. Você pode até reclamar se você quiser, mas isso não vai trazer respostas. As respostas estão justamente encarando aquilo que você está temendo, porque você vai ter que fazer aquela faxina. Eu chamo isso, sabe do que, Petri? Turismo interno. Maravilhoso. Turismo interno. Porque todo mundo quer viajar para fora. Né? Para Paris, todo mundo quer ir. Gente, né? Ir para dentro. Perfeita. Ir para dentro. Então, o turismo interno é o que o silêncio te convida. E aí, certamente, nós vamos chegar onde agora? Na intuição. Nela. Pergunta que já devem ter te feito 200 mil vezes e vão fazer. Como sei o que sei? Como eu sei que aquilo que eu estou ouvindo é uma intuição? A intuição, ela é a voz da sabedoria que conversa com a gente por meio do silêncio. A intuição, ela não conversa com você, Isabela Camargo,
se você está no modo do sistema nervoso simpático, modo luta ou fuga. Se você está no modo luta ou fuga, se você está no modo da paixão, se você quer jogar na loteria e acertar o número, isso não é intuição. Intuição, ela é um caminho, ela é uma inteligência que dá respostas certeiras para a gente. Ela é o 3º grau de conhecimento, segundo Spinoza. O grau mais próximo à sabedoria, a Deus, à natureza. Ela não é superstição. Eu vou diferenciar para você. A superstição é esses achismos que a gente tem. Vou passar o ano novo com roupa tal, vai me dar boa sorte. É tudo isso que a gente acredita e não tem comprovação científica. São os nossos achismos, as nossas pequenas crenças. A intuição, ela é uma via de acesso a verdades universais, tanto dentro da gente quanto fora. Tanto que muitos cientistas acessam a própria intuição para descobrirem leis universais. O Einstein se considerava um super intuitivo. Eu cito no meu 2º livro, por exemplo, o químico Kekulé, que depois de ralar muito o intelecto, num determinado momento ele parou, foi para o modo que a gente chama parasimpático, de calma, plenitude, meditação. Ele dorme e, em frente a uma fogueira, adormecido, ele sonha brevemente e descobre a fórmula do benzeno. Isso é intuição. É um caminho que, num estado tranquilo, talvez até distraído, quando você entrega o teu modo racional, respostas importantes vêm a respeito da nossa própria jornada. E é muito importante diferenciar, porque intuição, as pessoas acham que é isso. Eu vou intuir, acham que é magia, acham que é mágica, pensamento mágico, né? Como eu disse, vou ganhar na loteria. Estou intuindo que vou ligar para o meu crush. Não é isso. Isso é paixão, isso é fígado. Desejo. Isso é fogo. A intuição não está no fogo. A intuição está no modo sabedoria. Por isso que o meu livro sobre intuição, Isabela, vem na sequência de um livro e de uma imersão na escuta e no silêncio. Porque depois de ficar quase PhD nesse treino, que não me torna melhor do que ninguém, só me torna mais letrada, mais versada, técnica de silêncio e escuta, você começa a perceber que o nosso corpo, ele tem a capacidade de ler muito mais mensagens do que a gente está habituado. Totalmente. Aí mora a inteligência intuitiva. Por isso que eu tenho falado em inteligência intuitiva. E não só a intuição que já caiu, né, na boca do povo e é muito confundida. Dá para treinar a inteligência intuitiva? Claro. Silêncio. É a primeira... Pulsões de silêncio que a gente fala. Segunda coisa, respiração. Por quê? Porque a respiração leva a gente para o modo do sistema nervoso parasimpático, que é o que os mestres do yoga decodificaram há mais de 5.000 anos atrás. Com a técnica, a tecnologia do yoga, você consegue treinar o teu corpo para quê? Para harmonizar a tua interocepção, sentidos de dentro, com a tua própria percepção, os sentidos de fora e o sistema nervoso. Nessa harmonização, você vai para o teu sistema nervoso parasimpático, que eu recomendo que todo mundo pesquise para fazer essa autoanálise. E aí, os teus sentidos afloram. Está aqui. Não é místico. Não é místico, não é misterioso, mas precisa de treino. Se eu falo isso para uma pessoa que está no modo luta ou fuga, sem respirar, ela nem chega perto do que é essa... Isso aqui que está acontecendo com a gente agora é o pleno exercício da inteligência intuitiva. É a gente estar de corpo inteiro, eu estou conversando com você, a fala, mas meu intelecto está completamente conectado com você e o meu corpo também, a minha inteligência do coração também. Ali a gente começa a absorver muito mais informação, não só pela inteligência matemática, lógica, linguística, mas pela inteligência intuitiva que traz para a gente muito mais. Eu costumo dizer que é uma inteligência muito conectada, Isabela, com o feminino simbólico, por acontecer no silêncio, acontecer numa outra lógica. Ela não é intelectual, ela é uma lógica do corpo, ela é uma lógica do sentir, que acontece numa outra forma. Sim. Te falei, então, dos bolsões de silêncio, te falei do treino da respiração, uma que eu gosto demais, que é pé na terra, natureza, para autorregulação. Você foi para o Curotel. Eu vou sempre que eu posso botar o pé na terra, Menina, seja onde for. Posso contar uma coisa rápida?
quando eu estava na reportagem, isso desde a época da Band, a turma que a gente sempre vai, né, fazer entrevistas, o repórter e mais uma ou duas pessoas. Da equipe. Aí chegava na porta de alguém que tinha grama, eu tirava o sapato. Maravilhosa. E esperava a pessoa vir receber. Então, assim, eu sou a tarada da grama. Eu vejo uma graminha, eu tiro o sapato e vou lá. Não quero nem saber. Voz da sabedoria que fala por meio de Isabela Camargo, entendeu? Sabe? É isso, essa voz. Aí agora eu acho engraçado que o povo chama de grounding. Gente, vocês podem chamar do que vocês quiserem, né? Pode inventar nome, não tem problema, mas a presença da natureza, o contato com a natureza é fundamental. E então é muito curioso. Você precisa saber disso num livro? Sim, se você ainda não sentiu isso dentro, que venha fora, mas não nega. Maravilhosa, né? Sobre isso. Quando você falou sobre estar distraído, então eu entendi que se eu estou no corre, no piloto automático, é impossível ter intuição. Impossível. Você não ouve. Você não ouve porque ela não é... Quando a gente está nesse modo rápido, vamos dizer, do dia a dia, você está no que se chama do automático, é o piloto ali. Sabe aquela marcha que você muda do carro no automático? Você já não precisa prestar atenção a isso. A intuição, ela não ocorre, ela tem outro processamento dentro do cérebro, ela não é o mesmo processamento lógico. Então, por isso que eu digo assim, não é à toa que esses sábios do yoga, enfim, intuíram que isso talvez fosse muito importante, esse outro treino, essa outra via de acesso que nós temos também. E por que eu falo isso, Isabela? Por que eu fui pesquisar sobre isso? Porque eu sou intuitiva demais. Aí a pessoa fala, nossa, mas é bruxa. Como é que você sabe? Não sei. Como é que você entrevista uma pessoa que dali 2 dias ganha o maior prêmio da psiquiatria, dali uma semana saem todas as publicações e você já entrevistou o cara 2 dias antes? Acontece direto isso comigo. Eu vou te contar uma. Esse nosso momento aqui veio de uma intuição. Eu imaginei, óbvio. Esse nosso momento veio de uma absoluta intuição. Por quê? Eu comecei a perceber que isso estava acontecendo. Aliás, eu comecei a perceber que eu poderia treinar a minha intuição. Vamos lá. Em 2016, quando eu trabalhava na previsão do tempo, e as pessoas faziam piada comigo da falta de tempo cronológico. Ai, gente, maravilhosa. Mas como assim? Eu trabalhava na Rede Globo fazendo a previsão do tempo. Perfeito. E as pessoas chegavam para mim dizendo, Isabela, o que está acontecendo com o tempo? O tempo está passando mais rápido. O tempo está passando mais rápido. E nós estamos falando de 2016, em 2014 tinha saído um texto no Jornal do Brasil do Frei Leonardo Boff dizendo que o dia não tinha mais 24 horas, que tinha 16. Tinha compactado. Aquilo eu fiquei muito encafifada. Eu falei, tá aí. Vou buscar essa resposta. Olha só. Então, eu começo em 2016 a pesquisa do meu livro, Dá um Tempo, para buscar a resposta se o tempo estava passando muito mais rápido. Então, eu chego até o MIT, depois de ter entrevistado todo mundo aqui do Brasil, astrônomo, físico, cosmólogo. E aí, de fato, comprovado. Na média, o tempo continua o mesmo. Nós é que estamos fazendo muito mais coisa dentro do mesmo tempo. Ok. E aí, em 2018, eu vivo uma experiência com a síndrome de burnout, que é como se esta força maior, que eu chamo de Deus, me dissesse assim, pera lá, você quer falar das percepções do tempo? Que experiência você tem? Perfeito. E aí eu vivo a síndrome de burnout. Agora escuta só, roda a fita, depois que eu vivo essa experiência em 2018, em 2019 a OMS reconhece a síndrome de burnout, aquilo que tinham chamado como frescura, como um fenômeno ocupacional. Eu falo, pá, caramba. E aí todas as conversas que eu tinha chegavam na nossa falta de gerenciamento de tempo, da nossa ilusão de lidar com o tempo. Ok, avança a fita, 2023. E aí eu quero te perguntar se isso é intuição, né? Se é uma epifania, essa intuição, sei lá o que é. Em 2023, eu estou trabalhando para uma empresa e no mapeamento lá, na pesquisa que eles fizeram, eles reconheceram o que é que estava afetando a saúde mental daquele grupo. Então eles fizeram uma pesquisa e qual foi a resposta? Interrupção. O número de interrupções estava afetando a saúde mental daquele grupo. Naquele período, nós estamos falando de 2023, sai uma notícia do Tribunal do Trabalho dizendo que os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Aí, Petra Chaves, olha para mim.
Em 2023, eu recebo essa notícia. Eu vejo na internet essa notícia. E estou num ambiente físico que, depois de uma pesquisa, constatam, opa, o número de interrupções afeta a saúde mental. Qual foi o insight que eu tive ali? Cadê os EPIs da saúde mental? E aí eu desenvolvo os EPIs da saúde mental em 2023. Isso aqui é uma maneira simbólica, né, de mostrar o quanto a gente precisa, então... Que incrível. Limitar fisicamente o nosso espaço para que o nosso tempo seja respeitado. Isso eu fiz em 2023. Maravilhoso. Aí eu crio os EPIs da saúde mental. E também crio muita inimizade com professores e médicos e outras pessoas falando, mas como você, jornalista, está falando de EPI da saúde mental? Então, aí eu te pergunto, eu cruzei dados, somado à minha experiência, ou seja, o meu repertório me trouxe até esse insight. E aí, um ano depois, o que acontece? A NR1, que é uma norma, mãe de todas as outras, que regulamenta a saúde e segurança no trabalho, é atualizada. Então, essa entrevista sendo gravada no início de 2026. Nós estamos às vésperas da implementação da NR1, valendo multa, né? Porque ela já está valendo desde o ano passado. E aí eu te falo, o mapeamento de risco psicossocial é você oferecer EPIs da saúde mental, ou seja, é você criar recursos para a pessoa preservar a saúde mental, como ela já usa recursos para preservar a saúde física. Perfeito. Então eu te pergunto, Pétria Chaves, pensar nos EPIs da saúde mental em 2023 foi uma intuição? Claro. A intuição, Isabela, é justamente o que você descreve agora. É você estar tão harmonizada com a tua voz interna e com a voz do mundo que você consegue captar. Porque não é que está no ar, é uma informação necessária, você só está conectada com a voz do tempo. E eu falo sobre a voz do tempo, a voz do nosso tempo, no livro, em muitas passagens com muitas pessoas. Zeitgeist. O Zeitgeist. O Zeitgeist. A gente não vai, inclusive agora, com essa transformação tecnológica pela qual a gente está passando, vocês não estão achando estranho demais a velocidade com que essas transformações estão acontecendo por empresas de big techs querendo uma aceleração total do uso de inteligência artificial sem que dê tempo da gente questionar eticamente esse uso? Olha as crianças nas redes sociais, meu Deus do céu. É velocidade demais a serviço de quem? Claro que não a serviço da humanidade. Porque para a gente ter inteligência de verdade, que é o que eu chamo inclusive de inteligência intuitiva, a gente precisa de tempo. Que é o que você teve. Você pesquisou e você se consultou. Você vivenciou experiências terríveis, mas também pesquisou intelectualmente o que o campo acadêmico estava falando de mais inovador. A partir desse momento, você cruzou as tuas inteligências intelectual e intuitiva. E aí você consegue captar esse campo de inteligência que pode ser o inconsciente coletivo, como diz o Jung. Pode ser o que está pesquisando agora o professor Miguel Nicoleles e outros cientistas pelo mundo, que é a BrainNet, é a rede mundial de cérebros. É maravilhoso. E outro dia eu estava no motorista de aplicativo, no carro de aplicativo, indo para um evento, e eu conversando sobre isso com o motorista, e ele falando assim, Pétria, isso que você está me contando tem a ver, assim, por exemplo, o Santos Dumont inventou o avião num determinado lugar do mundo e os irmãos Wright também? Eu falei, exatamente. Muitas inovações científicas, tecnológicas acontecem no mesmo tempo em diferentes partes do mundo. Por quê? Porque a informação ela está circulando por meio dessas nossas conexões neurais. Exato. Isso vem sendo cada vez mais pesquisado. Você simplesmente, com a sua inteligência aguçada, conseguiu conectar a inteligência global desses cérebros conectados. Acredito muito nisso porque, de novo, a gente que sabe, trabalha com comunicação, vivencia isso na prática. Inteiro. E eu te contei toda essa história, eu vou só finalizar porque... Quando aí eu comecei a escrever o livro, eu trabalhando ainda lá na TV, eu pensava, será que eu vou falar sobre o tempo da maternidade? Aí eu entrava no carro, ligava a rádio, ligava na CBN e estava lá, uma entrevista sobre fertilização e tal. Aí outro dia, será que eu vou falar sobre o tempo das doenças? Porque será que todo mundo está... Não, aí via uma revista falando sobre, ou uma notícia falando sobre o tempo de transplante. Então eu comecei a treinar
Maravilhoso. E dessa maneira, inclusive, eu tenho certeza que eu conectei com meu marido. Porque eu estava lendo um livro, ele também estava lendo aquele livro e a gente se conectou. Então, o que eu digo disso? A internet, ela pode ser usada certamente para coisas muito boas. Mas você tem que estar muito alinhado com essa intenção. E aí, vamos lá. Como colocar intenção para intuição? Bom, primeiro é atenção, presença. Isso que falam tanto para vocês, né, do treino do mindfulness, da presença, da atenção plena, é requisito fundamental para o treino da inteligência intuitiva e disso que você vivenciou e vivencia demais, desde encontrar caminhos para o teu trabalho de falar de saúde mental, até achar o teu marido, ou seja, você conectou com uma pessoa, e isso eu falo porque eu também, assim, se eu te contar, tem inúmeras passagens, inclusive também de relacionamento e tudo mais. Então, a atenção plena, você precisa estar atento. Uma vez eu estava entrevistando também uma modelo e ela falava assim, Petra, para mim tudo é oráculo, a vida passa a ser um oráculo, mas não é um oráculo de bruxaria, é um oráculo praticamente científico, né, da vida que acontece e vai te trazendo respostas. E eu costumo dizer, Isabela, assim, justamente isso que você contou aqui pra gente, a intuição, ela não é um fenômeno, ela não é um acontecimento, ela é uma jornada, ela é um viver intuitivo. Então, para você estar aberto para a tua intuição, é estar ciente de que não vai ser um episódio intuitivo que vai te trazer assim, nossa, que interessante a intuição. Ela é uma caminhada. Sim. E aí vão acontecer lampejos de eventos, lampejos de fenômenos, mas porque você já está traçando um viver intuitivo, um viver aberto para essas informações que essa inteligência vai te trazer. E foi nesses treinos, então, intuitivos que eu estava me conectando, assim, com os próximos entrevistados aqui do Interioriza. E aí me veio o seu nome muito forte. E eu não sabia desse outro livro, da intuição. Você tá sabia brincando? Do silêncio, não. E aí foi quando eu busquei você no Instagram, eu ainda não te seguia. Tá. Aí eu falei, que coisa, eu não seguia a Petri ainda, porque quando o vídeo tá pronto a mensagem chega, né? Era para agora, e a nossa todo conexão, esse encontro né? tá acontecendo. E aí, observando todo esse seu movimento, eu me deparo, né, com uma frase absolutamente impecável. O burnout não é um acidente, é um silenciamento da intuição. A exaustão, olha que lindo isso, gente. A exaustão é a intuição que desistiu de ser ouvida. O seu corpo tentou falar com você de tantas maneiras e eu mostro assim, uma lista de vários sinais e sintomas, né? Ou seja, que o seu corpo está tentando te chamar a atenção e você não ouve. Então imagina a intuição. Eu nunca tinha me dado conta disso. É isso, Isabela. A intuição estava morta. E eu entrevisto, olha que louco, porque uma das minhas entrevistadas para o segundo livro, que é esse sobre intuição, é uma neurocientista que estuda intuição há 30 anos. Ela capacita executivos e auto-executivos para serem mais intuitivos e criativos. E ela não cai também de burnout? E ela fala, Pétria, eu caí porque eu não ouvi a minha intuição. Ela própria, ela conseguia ensinar para os outros. Sim. Claro que ela desenvolvia intuição em vários outros campos, mas nessa hora de ouvir essa voz que estava dizendo para ela, ela não conseguiu ouvir. Percebe? É muito sutil. Não pode ser intelectualizado. Você tem que ouvir esse chamado. Vou te dar o exemplo, quando eu comecei no jornalismo, eu senti essa pressão, a tristeza de cobrir fatos, muita morte, muita tristeza. Aí eu ia cobrir um fato triste, Isabela, eu ficava 2, 3 dias de cama. E qual é o natural? É mimimi, né? Não dá conta. Não é assim, gente. É a tua sensibilidade, é a minha sensibilidade. Eu falei, não, peraí. Vamos buscar, assim como você fez esse caminho. E essa voz da intuição que diz para você o seguinte, não desiste, não é para você se forçar a ir além dos teus limites nesse modelo de moer carne, que é o que a gente vive, dos trabalhos em geral, Sim. né? Mas a voz de tipo, a gente pode procurar outras maneiras de fazer, outras maneiras de ser e estar no mundo. Então eu preciso estar atenta para ouvir
os incômodos de dentro com os barulhos de fora. Então, é barulhos de dentro e barulhos de fora. Isso. Tá fazendo sentido isso aqui? Não tá? Já fez. Opa, então se já fez, eu preciso então abrir mão. Aí começa uma outra jornada, Claro. né? Mas parte da escuta, da intuição. Desses incômodos. A gente não é a gente é treinado a passar por cima da gente mesmo. Você sabe por quê? Porque sabe quem cuida, em essência, o feminino simbólico, em homens e mulheres. O que é feminino simbólico? É essa característica justa. Vamos fazer uma contraposição? Se o masculino simbólico, a gente não fala que vive uma sociedade patriarcal, Sim. machista, porque essa é a nossa estrutura. A sociedade do faz, a sociedade do intelecto, a sociedade do resultado, dessa relação por interesse. Tudo tem que ser um toma lá da cá. Se a gente está enfim, criticando esse modelo que a gente tem hoje, desse masculino simbólico patriarcal que é hegemônico, vamos falar do que é a contraposição a isso que foi abafado, principalmente depois da Revolução Industrial, Revolução Francesa, com o advento só da objetividade. A objetividade é importantíssima, mas só da objetividade em detrimento do subjetivo, do silêncio, dos saberes dos corpos indígenas. Como se uma situação tivesse que anular a outra. E não pode. Hoje, a crise que nós temos, seja do burnout, seja da depressão, é desse descolamento das nossas duas naturezas. O problema não é o masculino, é só o masculino. Exato. E ser hegemônico e moer carne, como eu falei. Eu gosto dessa imagem que é horrível, né? Mas é porque moe a nossa sensibilidade, a nossa emotividade, o que é misterioso, aquilo que a gente não tem, a comunicação que não está em linguagem, está no sentir. Se eu falar, e a gente faz uma alusão agora a esses casos 2026, os casos de feminicídio, me disse não é o abafamento completo da sabedoria sensível. Então, o que eu falo do feminino simbólico é o que você pensa sobre a mãe terra, gestadora, silenciosa, que dá e não quer nada em troca. Só que se você falar isso no modelo capitalista de toma lá da cá, vai falar, nossa, não pode. É o silêncio que traz pra gente essa percepção de que o silêncio, a escuta e o cuidar, o cuidado, a conexão é importante. Para mim, isso é o feminino simbólico, Isabela. Infelizmente. Nós temos 4 minutos para encerrar essa entrevista e, de fato, o tempo bom passa rápido, né? Porque, para mim, esses 30 minutos... num flow absoluto aqui que, nossa senhora, foi... Quanto tempo? 1 minuto? Não, foi 30. Então, vamos lá. Em respeito aos nossos tempos, né? Nós vamos continuar essa prosa depois. Com certeza. Em outros contextos, mas... falamos do silêncio, falamos da intuição, agora vamos falar... Quando as pessoas acabarem de ouvir esse episódio, vida real... dia a dia, extremismos, Sim. polarizações, está como está. Como você se blinda, então, de todas essas notícias e o que você pode, então, sugerir para quem está nos ouvindo, como se blindar dessas notícias? Porque como eu saí do jornalismo diário faz 8 anos, hoje eu me permito uma certa alienação consciente. Claro. Eu não quero ouvir, não quero saber. Se eu tiver que saber de alguma coisa que vai impactar a minha vida e a minha família, alguém vai me dizer. Claro. Então, eu estou nesse lugar, eu não escolhi, eu aprendi a ficar nele. Mas você ainda está nesse lugar que está todo dia conectada com um monte de notícia. Como é que você faz? O silêncio e a escuta são atos revolucionários. Então, para a gente fazer essa revolução, a gente às vezes tem que ir contra o que a manada, o que todo mundo está dizendo. Super. Exercitar a musculatura do nosso poder de escolha. Isso é fundamental. Escolha. Escolha quem você segue. Silencie para de seguir quem te faz mal. Sente o teu corpo. Sente o teu corpo para perceber quem te faz mal. Quem estimula a tua inveja. Quem estimula a tua ganância. Mais do que você tem. Que tira você da tua própria novela. Para a gente viver a nossa própria novela, a gente precisa exercitar o poder de escolha e silenciar o que está fazendo mal para a gente. Eu sou intransigente com isso, Isabela. Eu não saio à noite, eu não bebo bebida alcoólica, eu durmo cedo, eu acordo cedo. E ainda assim é desafiador conviver
com o bombardeio de notícias horríveis e tanta desinformação. Se eu posso exercitar o meu poder de escolha, eu vou escolher o que me faz bem. Claro que a gente vai negociando com o mundo, mas o problema é que hoje a gente está dando tudo para o mundo externo e está adoecendo. Escolha você. Silencie. Pare de comer o que te faz mal. Pare de te ouvir o que te deixa desequilibrado. Para de ver o que estimula a tua inveja, a tua dor, a tua sensação de falta. A vida é pura abundância onde eu tô agora. Gratidão. Eu acho que tudo que me tira do meu estado de gratidão, imediatamente eu sei que eu tenho que procurar minha médica porque eu devo estar com algum desequilíbrio. Se você acorda sem gratidão, sem lembrar de que a vida é um milagre, é porque alguma coisa já está errada. Então procura ouvir, Isabela, ouvir coisas boas. Procura teu médico para ver como é que está aí essa questão interna, tua médica, médica. Mas seja revolucionário. Silencia tudo aquilo que te faz mal. E é uma jornada, não é de uma hora para outra. Nada é extremista quando a gente está falando de jornada intuitiva. Nada é de uma hora para outra, nada é 880. Mas essa decisão por você, pela tua alegria, ela precisa ser feita. É isso. O Brasil todo te aplaudindo agora, Pétria. Eu começaria agora uma outra entrevista, né, que me ocorreu aqui. Tá, então, como é que eu vou saber se é intuição ou não? Como é que eu vou saber se eu vou colocar em prática aquilo ou não? O quanto o meu repertório influencia na minha intuição? Tudo no livro. Tudo no livro, pronto, olha lá. Como sei o que sei. Ai, que linda que você ficou com o azul. Olha, e o livro. Maravilhosa. Pronto, como sei o que sei. Foi um privilégio te ouvir. Foi muito, muito importante. Obrigada, Papai do Céu, pela intuição. Agora eu te espero no meu programa, porque a gente vai continuar essa conversa no Revista. Que bom que você pôde vir, os nossos tempos puderam se cruzar. Que bom que eu estou dividindo esse tempo com você. Eu também, muito grata. Você é uma mulher, assim, exemplar, iluminada, não nesse sentido que a nova era se apropriou. Você é iluminada de consciência, de presença, de percepção, de estar aqui agora. E estando aqui agora, só resta fazer a coisa certa. É um exercício diário. Eu sei. Você só vê em mim o que tem dentro de você. Espelho. Então, muito obrigada. É uma vigilância constante. E foi muito bonito o que você falou, né, no início. Tem gente que acha que, nossa, a gente está flutuando. Não, vida real. Vida real. E é justamente nessa vida real que a gente precisa se encontrar para fazer parte. Senão a gente sempre vai se sentir inadequado. Sempre vai se sentir, estou fora do lugar. Não, você está onde você deveria estar. Agora, como é uma decisão sua. Obrigada, Pétria. Então, Pétria Chaves, como sei o que sei, tá? Amazon mais fácil para comprar. Amazon facinho, chega no mesmo dia. E na CBN, Brasil todo, fim de semana, que horas? Revista CBN, ao vivo. Abraço na família do Revista CBN, do meio-dia às 3h. Fica também no YouTube, tem meu Instagram lá no @PétriaChaves. Como é que chama a mãe da Pétria? Vilma. Dona Vilma. Dona Vilma. Dona Vilma tem um recado para a senhora. Eu tenho um grande amigo, que é o Gabriel. O Gabriel, ele é taxista, oficialmente, mas ele é um anjo, assim, sabe? Que ele me leva para todos os lugares da cidade. E aí ele falou, quando eu falei, vou entrevistar a Pétria. Nossa, outro dia eu levei a mãe dela. E aí, escuta isso. E aí, a hora que eu coloquei na CBN, ela falou, minha filha. Aí o Gabriel dizendo, aonde? Aonde, né? Não, no rádio. Eu sou mãe da Pétria. Isabela! E ela ficou toda orgulhosa. Tão bonitão, Dona Vilma. Parabéns, tá? Olha as conexões acontecendo. Que maravilha. Maravilhoso. Bom, obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança, pela sua companhia até aqui. Nós temos que encerrar, de fato. Se esse assunto tocou o seu coração, compartilhe com quem você quer bem. A gente se encontra no próximo Interioriza. Saúde. Tchim, tchim. Tchim, tchim.